Direito desta semana é com o professor Cláudio Grande Júnior. O curso é sobre direito agrário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Cláudio Grande Júnior, sou mestre em Direito Agrário e procurador do Estado de Goiás. Estamos aqui hoje continuando o curso de Direito Agrário, curso no qual estamos vendo algumas das principais normas, princípios, institutos jurídicos desse ramo do direito. Na aula de hoje vamos falar das terras estatais, ou seja, das terras públicas em sentido amplo, terras que compreendem inclusive as terras devolutas. Pois bem, para entender esse tema é necessária aí uma análise histórica, senão não conseguimos entender por que hoje o Estado ainda tem tantas terras públicas, principalmente terras devolutas, só fazendo toda uma contextualização histórica para que vamos conseguir entender isso e saber qual destinação tem que ser dada a essas terras. Bem, essas chamadas terras públicas, aliás, todas as terras do Brasil originalmente, a partir do descobrimento do Brasil pelos portugueses, elas passaram a ser terras da coroa portuguesa. Antes elas eram das comunidades indígenas e, à medida que iam sendo descobertas e conquistadas desses indígenas, essas terras passavam para a coroa de Portugal. Elas não viravam automaticamente propriedade de particulares, de portugueses particulares. Elas viravam primeiramente terras da coroa. Isso porque, na época do descobrimento do Brasil, havia uma grande disputa mercantilista entre as potências europeias, uma das quais era Portugal. Portugal adotou um chamado capitalismo monárquico, no qual, um capitalismo incipiente, o início do capitalismo, no qual a coroa dominava todo o comércio nos mares e era dona de todas as terras descobertas no além-mar. Bem, essas terras haviam uma proibição nas ordenações, primeiramente nas ordenações, todas as ordenações, até chegar nas ordenações filipinas, havia uma proibição dos particulares usucapirem essas terras. Lá nas ordenações dizia que as terras virgens, sem uso, elas deveriam ser dadas em sesmarias. As sesmarias, mas aí começa um grande problema na história do direito agrário brasileiro. As sesmarias em Portugal, elas tinham outro significado, elas tinham um significado de redistribuição das terras que já tinham sido cultivadas anteriormente e deixaram de ser. Aqui no Brasil, pode ter tido terras cultivadas pelos índios, mas a grande maioria das terras portuguesas que chegavam eram, na verdade, terras virgens, porque os índios tinham outro tipo de relacionamento com a terra, não de cortar árvores e plantar outros, transformar a natureza, plantando outros vegetais e realizando atividade agrária. De qualquer forma, essas terras todas eram da coroa portuguesa, os particulares não podiam usucapí-los, aliás, nem existia ainda bem o Instituto da Propriedade Imobiliária como há hoje. O que a coroa fazia? Na verdade, ela concedia o uso dessas terras em sesmarias aos particulares que desejassem explorá-las. Acontece que essas sesmarias elas não eram concedidas para qualquer um, eram concedidas somente para quem tinha posses suficientes, capital suficiente para dar início a grandes empreendimentos capitalistas voltados para o abastecimento, voltados para o mercado internacional. Daí a gente tem os ciclos agrários aí no Brasil, né? Primeiramente eles exploram madeira para o Brasil, depois passa por exploração de cana-de-açúcar, tem um ciclo do ouro, no qual também eram concedidas sesmarias, só que menores, e por fim, aí chega nas grandes plantações de café. Então, com as sesmarias, há aí o início de uma distribuição de terras pelo Estado, só que uma distribuição elitista. Não era distribuída, a terra não era concedida, a sesmaria era uma concessão. Sesmaria, até é bom chamar a atenção quanto a isso, sesmaria não significa
originalmente não significava propriedade, era só uma concessão que a coroa de Portugal fazia, autorizando formalmente o particular a explorar aquela terra e dar-lhe destinação econômica. Pois bem, essas sesmarias não eram concedidas para qualquer um, porque aqui o Brasil não era colônia de povoamento, de excesso habitacional de Portugal. Aliás, pelo contrário, Portugal tinha pouca gente, tanto que precisou de utilizar trabalho escravo nesses empreendimentos feitos aqui no Brasil. E então não veio aqui para o Brasil os pequenos lavradores portugueses, humildes, que estavam procurando terra, nada disso. Essas terras foram dadas aqui no Brasil para, vamos lembrar aqui o primeiro ciclo aí, o da cana-de-açúcar, né, para grandes fazendas monocultoras destinadas à exportação. Como havia falta de mão de obra, também a questão do indígena já está habituado com a terra, tem uma facilidade maior de fuga, eles tiveram também que trazer mão de obra de fora e mão de obra forçada, porque se fosse livre, a pessoa livre ia embrenhar aí no mato, procurando mais terra para ter sua própria fazenda. Não iria funcionar, tinha que ser então mão de obra cativa, tinha que ser mão de obra obrigatória. Então, começam aí as distorções na nossa estrutura fundiária, né? Grande fazenda, né? Ainda não uma propriedade, é uma concessão do Estado, mas de qualquer forma uma fazenda, um grande empreendimento monocultor movido a grande parte a trabalho escravo. Bem, a propriedade da terra, ela ressurge aí na Europa. Falou-se em propriedade da terra na Europa durante o Império Romano, depois com a Idade Média, essa propriedade da terra, ela desaparece, porque aí com os senhores feudais é um outro tipo de relacionamento com a terra, né? Ele era quase como soberano em si mesmo, um proprietário soberano, não havia um Estado acima dele. Mas a propriedade imobiliária, ela ressurge aí no final, na Idade Moderna, né? E somente aí após a Revolução Francesa que ela se consolida como uma propriedade absoluta, né? Que o Estado ninguém pode tomar essa propriedade da pessoa, sabe? Se o Estado for tomá-la, você tem que indenizar. Então aí é a chamada desapropriação. Bem, essa forma nova de relacionamento com a terra surge aí com a Idade Contemporânea, né? Com a Revolução Francesa, o Código Civil francês consolida isso. A Constituição brasileira a primeira Constituição brasileira do Império, em 1800, na década de 20 do século XIX, previu o direito de propriedade, porém, desde aí da independência, em 1822 até 1850, a gente ficou sem uma legislação tratando da propriedade imobiliária no Brasil. O seguinte quadro, a Constituição do Império falava garantir o direito de propriedade, porém, não existiam leis dizendo como que ia ser regulamentada essa propriedade, como que ela ia ser adquirida, poderia ser adquirida por uso campeão, poderia ser adquirida com compra e venda, não havia nada disso. E, mais um detalhe, acabou que eu pulei, em 1822, aí já quase na independência do Brasil, o regime sesmarial foi suspenso. A gente estava falando aí que durante a colonização essas terras eram concedidas em sesmarias. Foi assim de 1500, descobrimento do Brasil até 1822, aí o regime sesmarial foi suspenso. Veio aí uma regulamentação, veio a Constituição prevendo no lugar dela o direito à propriedade imobiliária, não mais uma concessão, mas um direito absoluto, porém não havia lei regulamentando essa propriedade imobiliária no Brasil. O que aconteceu aí? As sesmarias não estavam mais sendo concedidas, mas as pessoas, os portugueses, os imigrantes, iam se apossando das terras da coroa. Todas as terras do Brasil eram terras da coroa. Foram se apossando dessas terras, continuaram se apossando e foi assim ao longo desde 1822 até
foi de 1822 até 1850, quando veio a Lei de Terras do Império, finalmente regulamentando a propriedade privada da terra. Bem, essa lei de terras do Império, ela estabeleceu o seguinte. Primeiro ponto, as sesmarias anteriormente concedidas e confirmadas, a lei de terras alçou-as à condição de propriedade privada absoluta. E tratou também de criar mecanismos para a legitimação de terras meramente possuídas, nesse período aí entre 1822 e 1850. Por outro lado, a Lei de Terras do Império, ela proibiu que novas terras continuassem a ser apossadas. Então, ela, na verdade, é um marco ali. Lei de Terras do Império de 1850, sabe? Antes ali, até 1822, a gente tinha concessão de sesmarias, são suspensas essas sesmarias, sabe? E aí, de 1822 até 1850, ficou um período aí que o território brasileiro ficou aberto a quem quisesse, aos portugueses que quisessem tomar posse das terras portuguesas. E, de fato, muitas terras foram possuídas, sabe? Construíram grandes fazendas, sabe? E sempre aí o problema da escravidão, né? Para o indivíduo sozinho, a família sozinha, sabe? Com a entidade familiar, não ia conseguir, com a precariedade de instrumentos da época, terem fazendas muito grandes. Para conseguir ter grandes extensões de terra, era imprescindível o uso da mão de obra escrava. Aí a Lei de Terras vem exatamente para dizer o seguinte, não, essas sesmarias anteriormente concedidas, agora elas passam a ser propriedade privada e essas posses aí dos particulares, que não fossem sesmarias, elas deveriam se sujeitar a um procedimento chamado de legitimação de posse, Instituto Agrário, que existe até hoje, para, então, sujeitada à legitimação de posse, passarem a ser também terras privadas. Bem, pois bem, nessa primeira parte aqui, a gente começamos a falar aqui da necessidade de análise histórica para entender por que os estados hoje, a União tem tantas terras, principalmente, inclusive devolutas, né? É imprescindível uma análise histórica, porque para entender por que a coroa portuguesa teve o domínio inicial dessas terras com a colonização, como essas terras foram aos poucos sendo passadas para o patrimônio particular. A gente viu aí que por um longo tempo elas não podiam ser de propriedades particulares, porém com a Lei de Terras do Império, em 1850, isso começa já tentando convalidar a situação anterior, das sesmarias e de apossamentos anteriores. E com relação às terras novas, a Lei de Terras proibiu o apossamento. Disse, não agora, a partir de agora não é mais permitido apossar e para passar a ser proprietário de terras do Estado, somente comprando-as. O Estado só alienaria suas terras aos particulares mediante venda, exceto aí na faixa de fronteira, que era permitida a doação de algumas terras. Chamo então a primeira pergunta da aula. Professor, meu nome é Danilo Silva. Por que a Lei de Terras de 1850 é tão criticada? Interessante a pergunta. De fato, a gente encontra aí várias críticas à Lei de Terras. A gente vê vários livros aí, principalmente fora do direito, né, criticando a Lei de Terras, né, falando lá criticando, inclusive comparando com a situação lá dos Estados Unidos, né, enquanto lá nos Estados Unidos eles adotaram outro sistema, que no Brasil adotaram um sistema que era visando a concentração de terras. Bem, o primeiro problema da Lei de Terras de 1850 foi ela considerou aí proprietários, né, todos os anteriores
beneficiados com as concessões de sesmarias. Sabe? Automaticamente essas pessoas se tornaram proprietárias. Sabe? O problema é que a lei de terras fala também aí que seria admitido, seriam também consideradas privadas, as terras que de algum modo tivessem algum título de domínio sobre elas. Só que aí a lei de terras não explicava, acabava que não explicava isso muito bem. Se você lê aquilo ali e fala assim, não, ela fala, são terras particulares, ela vai por exclusão, não são terras devolutas, né? As que foram concedidas em sesmarias confirmadas. 2, as que o particular tiver qualquer título legítimo de aquisição do domínio. Sabe? E não explicava o que era esse título legítimo de aquisição do domínio. Então, acredito que a crítica maior, na verdade, nem seja a lei de terras de 1850, e sim ao seu regulamento de 1854. 4 anos depois foi baixado o regulamento da lei de terras, em 1854, e esse regulamento ele deu uma ampliada aí no que poderia se entender por título legítimo de aquisição do domínio. Na verdade, o regulamento ele aceitou como título legítimo de aquisição do domínio qualquer título legítimo de aquisição de posse. Vejam só como que funcionava. Supor lá que em 1840 eu vou e me aposto de terras da coroa, sabe? Começo lá uma fazenda minha nela, sabe? E 5 anos depois eu vendo essa terra para uma outra pessoa. Na verdade, eu não tinha propriedade dessa terra, eu tinha apenas a posse. Aí vou e faço a venda da posse dessa terra para o outro. Aquela pessoa adquiriu essa posse minha, a gente fez um documento, um contrato particular, sabe? E esse contrato particular de transferência de domínio, de aquisição, ou transferência de posse, de aquisição de posse pelo terceiro, sabe? Ele foi considerado pelo regulamento da lei de terras como um título de aquisição de domínio. Ou seja, o regulamento ele alçou aí títulos de aquisição de posse à condição de aquisição de domínio. E aí, uma enormidade de terras que tinham sido apossadas aí, sem limitações de área, porque as sesmarias ela até tinham uma limitação de área, sabe? Havia limites máximos de área que podiam ser concedidos em sesmarias. Elas eram grandes, mas tinham esse limite. Sabe? E esse apossamento de terras particulares aí, no período das posses, de 1822 a 1850, não havia limites, sabe? E essas terras aí que foram apossadas aí graças ao trabalho escravo aí, a perder de vista, sabe? De repente todas viraram propriedade particular, sabe? Propriedade imobiliária particular. Essa é a crítica aqui. Por isso que criticam tanto a lei de terras. Ela veio para solucionar ali a situação de qualquer um que tinha algum título, um título qualquer de posse de terras, né? Um outro exemplo de título de posse de terras aí a pessoa se apossou da terra do Estado vamos supor lá, 1823, sabe? E em 1830 e pouco ela falece, sabe? Fazem um inventário disso, sabe? E aí os herdeiros passam a ser os novos possuidores da terra. Esse tem um título lá de decorrência do inventário, sabe, da partilha, um título de posse da terra, né? Aquele título de posse da terra foi alçado à condição de título de domínio. Tá, a lei de terras, principalmente seu regulamento, fez isso, ou seja, resolveu ali a situação de praticamente todo mundo que já tinha posse de terra, independentemente do tamanho da área, sabe? Mas para quem quisesse, a partir de então, se apossar de mais terras, ela proibiu, ela exigiu que fosse somente por compra. E aí tem um detalhe nesse ponto, os historiadores principalmente gostam de dizer, sabe? Que essa proibição permitiu e liberou ali geral até aquele momento e a partir dali não, sabe? Essa proibição a partir de então visava atingir os imigrantes que começavam a chegar, os imigrantes não portugueses, sabe? E também os escravos que num momento futuro iam ser libertados, né? Ali a partir daquele momento começava, ao mesmo tempo ali em 1850 começava as edições de leis
que viriam progressivamente a abolir a escravidão no Brasil até a Lei Áurea, lá em 1888. Então, aí a crítica que se faz à lei de terras é exatamente essa, que ela veio ali consolidar já uma estrutura agrária concentrada anterior, sabe? E estipular a compra e venda de novas posses de terra, sabe, como uma forma de impedir que os imigrantes que estavam chegando e os escravos que futuramente iam ser libertados, sabe, eles viessem a se tornar proprietários de terras simplesmente se apossando delas. Não era a intenção aí da elite na época. A elite na época eram os grandes fazendeiros, sabe, querer que essas pessoas se tornassem proprietárias, porque aí elas não iam trabalhar, sabe, não iam querer trabalhar nas fazendas, nas grandes fazendas da elite da época. Sabe. Então foi uma coisa pensada, pensada visando aí a concentração de mão de obra em grandes empreendimentos, porque na verdade o Brasil é terras de sobra, né? O país é enorme, sabe? Na época tinha uma população muito pouca, e se deixasse, o imigrante ia chegar aqui, ele não ia querer ser empregado, não ia querer trabalhar na fazenda lá, de um português que tinha uma fazenda de café, algum brasileiro aí alguém já nascido aqui no Brasil que tinha alguma grande fazenda de café, sabe? Não ia querer ser empregado do outro, ele ia querer sair e desbravar alguma terra e ser proprietário da terra dele, sabe? Então, essa é a crítica, e realmente procede, né? Porque aí, dessa forma, a lei de terras e o seu regulamento, em 1854, eles acabaram contribuindo para a manutenção da estrutura fundiária concentrada aqui no Brasil. Bem, com a lei de terras, nasce aí também o Instituto das Terras Devolutas. A lei de terras, ela estabeleceu ali, não, são terras que estão no domínio particular. Aí fala, as que foram concedidas sesmarias, as que têm qualquer título legítimo aí de aquisição de domínio, nessa acepção ampla que a gente falou, sabe? Quanto às outras terras, vamos supor a pessoa possuía uma terra ali em 1854, mas não tinha aí um título de aquisição dela, vamos supor que ele fosse o primeiro ocupante dela. Um pouco antes ele tomou posse daquela terra, situação de fato, mas ele não tinha nenhum título, porque ele não comprou a posse de outro, por exemplo. Sabe? Essa pessoa, ela tinha só a posse e aí ela tinha que se submeter ao Instituto da Legitimação de Posse para transformar sua posse em propriedade. Bem, e fora essas terras aí, as terras que não eram até aquele momento possuídas por ninguém, foram chamadas de terras devolutas. Sabe? Ou então terras que em algum momento foram dadas, terras sobre as quais foram concedidas sesmarias, só que essas sesmarias caíram em comício. Acontecia às vezes isso, muitas vezes era concedida a sesmaria ao indivíduo, né? A sesmaria ela impunha lá algumas obrigações de cultivo, ele não conseguia cumprir essas obrigações, largava a terra e ia embora, sabe? Aquela sesmaria ela caía em comício e aquela terra voltava, aliás, a concessão se perdia e aquela terra continuava em domínio da coroa, sabe? Essa terra não passou para o patrimônio particular. Então a lei de terras ela separou aí terras particulares, terras suscetíveis de legitimação de posse e todas as outras terras considerou aí terras públicas. Dentre essas terras públicas tem as terras devolutas. As terras devolutas são as terras públicas que não estão aplicadas a algum uso público, alguma destinação pública. Por exemplo, um exemplo, assim, as terras de uma estrada, sabe? Uma estrada atravessando o país. Naquela terra ali, mesmo que ela não tenha dono registrado, ninguém tenha título de domínio, aquela ali é uma terra pública, mas não devoluta, porque ela está destinada a uma finalidade pública. Ou então, numa cidade, né? A cidade foi construída e uma área vaga lá, livre, foi transformada numa praça. Aquela praça ali, ela não é terra devoluta, ela é terra pública, uma terra que tem uma
uma destinação pública. Agora, as outras terras todas aí, que não eram de particulares e que não estavam aplicadas a algum uso específico do poder público municipal, do poder público provincial, do poder público imperial, essas terras eram chamadas terras devolutas. E, até hoje, temos muitas terras nessas condições. Bem, falamos aí das terras, explicamos aí sucintamente o que são terras devolutas, né? Com a lei de terras também nasce o Instituto da Discriminação das Terras. O que é isso? É o meio prático de tentar distinguir o que é terra particular e o que é terra devoluta. Muito comum aí, até hoje isso acontece, né? Na época ainda era bem mais frequente, sabe? De entre uma fazenda e outra haver um espaço ali sem nenhum possuidor, nenhum ocupante, sabe? E que posteriormente foi aceito pela lei de terras como proprietário, sabe? Esses espaços ali eram terras devolutas, sabe? E aí você tinha que ir lá e exigisse uma forma de tentar descobrir o que era terra pública, o que era terra devoluta, o que não era, sabe? E inclusive traçar a delimitação entre o devoluto e o privado. Esse Instituto da Discriminação das Terras, você vai discriminar o que é terra devoluta, você vai procurar identificar o que são terras devolutas. Esse instituto ele nasce com a Lei de Terras de 1850, porém nasce com muito pouca eficácia, porque aí a lei e o regulamento não previram mecanismos para o Estado ir lá e efetivamente procurar identificar essas terras. Sabe? Deixou muito a cargo do particular, sabe? Deixou que os particulares fossem e falassem o que eram, quais eram as terras deles. Pois bem, com a lei de terras também há o Instituto da Legitimação de Posse, falamos aqui rapidamente. Pessoa é posseira de terra devoluta, sabe? Na época, lá em 1854, não tinha nenhum título, não tinha sesmaria, também não tinha nenhum título legítimo de aquisição dessas posses, sabe? Então ele não foi, só a posse não foi transformada em propriedade, é o que eles falam muito de primeiro ocupante, sabe? Mas aí a lei estabeleceu um procedimento para que ele comprovasse vários requisitos quanto à sua ocupação e com isso conseguisse um título de domínio. Cabe falar um pouco aqui quanto ao registro paroquial. Muitas pessoas pensam que o registro paroquial era um registro de propriedade, mas isso não está certo. O registro paroquial era simplesmente um registro de posses. Isso aí, o registro paroquial teve uma finalidade mais de cadastro de posses, sabe? Inclusive para fins censitários. Então, quando se levanta aí alguma cadeia dominial de um imóvel, sabe? E aí a menção à origem está lá no registro paroquial, isso não está certo, sabe? O registro paroquial ele não demonstra, ele não faz prova de propriedade, ele faz só prova de posse. Por quê? Porque na época do registro paroquial eles iam no vigário, né, paroquial por conta disso, que era feito perante o pároco. Ia na igreja, ele informava qual que era a terra que ele possuía, sabe? E dizia, não, eu sou segundo ocupante dessa terra, sabe? Tem um título aqui que eu adquiri a posse de ocupação de uma outra pessoa. Ou então, não, eu tenho uma sesmaria confirmada, sabe? Ou então, não, só cheguei lá, a terra estava largada, entrei e me apossei dessas terras. Ele ia fazer essa declaração perante o padre, e o padre poderia, às vezes, pôr alguma objeção, mas no fim não tinha como querer averiguar se aquilo era verdade ou não, sabe? Era muito em cima da declaração que a pessoa fazia, sabe? Então, ele não é aceito como um título como um registro de propriedade, é só um registro de posse. Bem, de qualquer forma,
ele é aceito, inclusive, pela jurisprudência do STJ como uma prova de posse, e essa prova de posse pode ser usada aí para há várias situações em que a lei estabelece presunções sobre a origem da cadeia dominial. Que, em regra, como que deveria funcionar? Você quer levantar a cadeia dominial do imóvel até a origem. Você teria que ver lá todos os registros imobiliários até a origem, depois ir atrás de todos os documentos de transferência, sabe, até chegar no primeiro, lá antes de 1854, antes do regulamento da lei de terras. Isso aí hoje é muito difícil ir atrás você consegue ir atrás dos registros no cartório imobiliário, porque isso passou a ser obrigatório de 1916 para cá, sabe? Mas antes você não ir atrás de títulos do século XIX é uma loucura, sabe? Tem que ficar desarquivando inventário, de toda a segunda metade do século XIX, é um procedimento dificílimo. Então, a legislação de alguns estados, elas estabelecem presunções. Não, se a terra estiver possuída antes de 1880 e tanto, antes de 1887, por exemplo, lá em Goiás, sabe? Vamos considerar que isso aí é do domínio particular e o Estado não vai querer averiguar aí se essa propriedade tem origem lícita ou não. Além disso, o registro paroquial, sendo um registro, uma comprovação de posse, serve também para comprovar o uso capião anterior a 1916. Aliás, essa é uma questão polêmica, sabe? Mas, de um modo geral, na República Velha, aliás, no fim da República Velha, até depois dela, até 1931, 1933, admitiu-se muito ao uso capião de terras do Estado, desde que tivesse transcorrido um período de 40 anos anterior ao Código Civil de 1916. Essa é uma questão bastante polêmica, sabe? Mas polêmicas à parte, o STF, na década de 60, resolveu isso em partes. Ele baixou uma súmula, agora não recordo o número, acho que é a súmula 340, dizendo que os bens públicos, a partir da vigência do Código Civil de 1916, não podem mais ser usucapidos. De 1916 para cá, não. De 1916, antes de 1916, deixou a questão em aberto. É bem polêmico isso. Mas, lá em Goiás, por exemplo, nas ações discriminatórias, o judiciário aceitou esse uso capião, chamado uso capião quarentenário, anterior ao Código Civil de 1916, para que o particular tivesse reconhecido a sua propriedade. Então, ele não precisava ficar demonstrando título até lá 1854, tal. Não bastava ele usar a prova de um registro paroquial, não, aquela terra estava possuída, sabe? Na época dos registros paroquiais, que foram feitos ali em 1857, 1858, sabe? Nessa época que os registros paroquiais foram feitos, sabe? Os registros paroquiais sobre posse de imóveis, sabe? Demonstrar ali, não, a terra já estava possuída naquela época, e depois fazer uma outra demonstração de posse ali, anterior a 1916, sabe? Vamos supor 1915, 1910, sabe? Demonstra lá algum título de domínio dessa época, fala, indiscutivelmente teve posse de particular aí desde o registro paroquial, lá em 1858, até 1910, 1915, onde a gente encontra aí alguns títulos de domínio, alguma comprovação de posse. Aí, feito isso aí na discriminatória, os juízes consideravam essas terras como particulares. Aí, de certa maneira, parece que estão discutindo aqui uma velharia, né? Mas é uma velharia que ainda tem aí importância atual, sabe? Ainda há uma atualidade do problema, sabe? Que é exatamente essa, de ver aí a origem do domínio particular da terra, sabe? A origem da propriedade particular, sabe? Ver se essa origem é realmente válida, porque se essa origem não for válida, a terra é devoluta. E aí o problema está muito relacionado com a questão de grilagens de terra, né? Grilagem de terra é exatamente
aquela terra que não teve na época, lá no passado remoto, na época, uma efetiva transferência da coroa, do império, do patrimônio público para o particular. Não há essa comprovação, ou seja, a terra é muito possivelmente devoluta, mas aí a pessoa não conseguindo esse título, ela ia e falsificava um título antigo de domínio, fazia a chamada grilagem, até usavam grilos. Dizem que um dos métodos era esse, pôr o papel lá com alguns grilos, e os grilos iam amarelando aquele papel, para o papel parecer ser do século XIX, por exemplo. Então, a relevância atual do problema ainda é essa, sabe? E, inclusive, com relação à ação discriminatória. Então, resumindo aqui essa segunda parte, né? A gente teve a Lei de Terras do Império, em 1850, e dando início à propriedade privada, a efetiva propriedade privada da terra no Brasil. O Regulamento de 1854, sabe, que ampliou aí o que considerava como terras do domínio privado, sabe, fez uma ampliação aí até excessiva, sabe. Essas terras ao lado dessas terras que foram consideradas privadas, as outras que não eram privadas continuaram sendo terras públicas. Se tivessem aplicados alguma finalidade pública, terra pública em sentido estrito. Se não tivesse aplicado alguma finalidade pública, a terra da coroa, a terra do império, no caso, a terra do Império Brasileiro, mas que não estava aplicada a nenhuma finalidade pública, era terra devoluta, sabe? Nasce aí também na mesma época, mas sem uma efetividade, o Instituto da Discriminação das Terras, que posteriormente deu origem à ação discriminatória. Sabe? E falamos também da questão da posse anterior a 1916, sabe? A importância do registro paroquial para a comprovação dessas posses anteriores a 1916 e aceitação na via defensiva da uso capião quarentenária, de 40 anos, sobre terras do Estado. E acabamos falando um pouco aí da atualidade do problema, né? Que o problema está ligado com a questão da grilagem de terras. Sabe? Aí tem muitos registros aí, em cartórios aí pelo país aí que o registro, na verdade, surge do nada, né? Não há nenhum título de domínio antigo do século XIX e tal, e de repente surge ali um primeiro registro em 1950, 1960, muitas vezes feito com documentos falsificados. Falsificam um documento ou forjam algum inventário, você faz algum tipo de simulação, né, para parecer que aquela terra tinha antigamente um dono, sabe, e aí estavam só levando mais uma transferência de domínio dessa terra ao cartório. Então, concluindo aí essa segunda parte, eu chamo a segunda pergunta do programa. Olá, professor. Meu nome é Tierson Viana. Eu gostaria de saber o que o poder público deve fazer com as terras devolutas. Bem, a gente falou aí, acho que na segunda aula, foi exatamente na segunda aula, sobre o princípio da privatização das terras públicas, inclusive das terras devolutas. O Estado tem que destinar essas terras aos particulares. Excepcionalmente, o Estado pode exercer aí atividade agrária. A gente viu que a atividade agrária que o Estado exerce é mais para fins de pesquisa, para fins de extensão, para essas finalidades. Fora isso, o Estado tem que passar as terras para o domínio particular, exceto, aí a Constituição estabelece aí duas importantes exceções, exceto as terras necessárias à proteção de ecossistemas naturais e também as terras da União, no qual as terras da União tradicionalmente ocupadas por indígenas. E essas terras, a Constituição veda que sejam passadas para os particulares. Então é isso, a resposta da pergunta, em síntese, é essa. Em regra, essas terras devem ser privatizadas, o domínio delas tem que ser transferido aos particulares, constituindo propriedades
privadas e, nessas propriedades privadas, os particulares desenvolverem atividades agrárias nessas terras. Bem, o Instituto da Discriminação de Terras e da Legitimação de Posses, ele sobrevive ainda no Brasil. Por quê? Porque ainda há várias terras devolutas no Brasil. Só para a gente ter uma ideia aí, a floresta amazônica, matas, todas essas grandes vegetações, sabe, elas estão sobre terras devolutas. Na verdade, o correto é que elas estejam sobre terras devolutas. Sabe? Se tiverem na propriedade de algum particular, uma terra lá no meio lá da floresta amazônica, no meio do nada, sabe, em nome de particular, é alguma coisa suspeita, sabe? Porque se hoje já é difícil ter algum particular lá, imagine aí muito antes, sabe? Há 150 anos atrás, sabe? Provavelmente não tinha ninguém, sabe? Se essa terra está em nome de particular, isso é alguma terra, alguma propriedade suspeita, possivelmente alguma grilagem, sabe? Então, o Instituto da Discriminação de Terras ele sobrevive aí no Brasil, sabe? E também o da legitimação de posse sobre terras devolutas, porque ainda há terras devolutas que são aí apossadas em áreas aí de abertura, de ampliação da fronteira agrícola, sabe? Muitas vezes ela vai se ampliando sobre terras devolutas. Os particulares vão se apossando dessas terras, sabe? E, num segundo momento, para conseguirem a propriedade legal dessas terras, né, eles devem se submeter ao processo de legitimação de posse. Por quê? Porque não é atualmente possível a uso capião de imóveis públicos, de bens públicos em geral, sabe? Essa uso capião está vedada. Em aulas anteriores aí do nosso curso, a gente viu que houve uma possibilidade aí da uso capião pro labore, né, sobre terras públicas entre 1934 e 1988, sabe? E que antes do Código Civil de 1916 havia um entendimento que era possível a uso capião ilimitada de terras públicas, mas hoje não, sabe? Hoje, com a Constituição de 88, da forma como está redigida a Constituição de 88, sabe, não é possível nenhum tipo de uso capião sobre imóveis públicos, inclusive terras devolutas. Então, o particular está na posse ali de um imóvel, de uma terra devoluta ali há muito tempo, sabe, deu função social a essa terra, sabe, tornou-a produtiva, sabe, respeitada aí as exigências ambientais, sabe, essa pessoa, para ela conseguir adquirir a propriedade da terra, ela tem que se submeter ao procedimento de legitimação de posse, sabe, inclusive no que diz respeito a limites de áreas. E a ação discriminatória também continua aí no país, exatamente porque há terras devolutas entre terras particulares em situações que você não tem certeza o que é público, o que é particular, sabe? Então ele continua aí regulamentado, há uma lei aí atualmente de 1976 tratando dessa discriminação de terras, sabe? Prevê a possibilidade dela se dar administrativamente, quando o Estado vai lá, verifica que não há nenhum título de domínio válido, ou quem tiver algum título de domínio válido reconhece que aquele título dele não tem origem válida, sabe? O Estado vai e procede à arrecadação dessas terras devolutas, ou então, quando esses particulares que estão lá não concordam, sabe? Acham que não, que eles são proprietários mesmo, não concordam da alegação que a terra é devoluta, aí o Estado tem que propor a ação discriminatória para verificar aí o que é público, o que é privado, o que é devoluto, o que é particular. E falando aí do tempo que é curto, mas falando rapidamente sobre a ação discriminatória, né, ela, em síntese, a gente pode falar que ela comporta duas fases, né? A primeira fase é a discriminação mesmo, de identificação do que é terra válida, com propriedade particular válida, e do que é terra devoluta, sabe? E uma segunda fase, que é a fase de demarcação, fase demarcatória, no qual vão ser efetivamente demarcadas em campo as divisas entre as terras devolutas e as terras em domínio particular. Pois bem, sobre o princípio da privatização das terras públicas, né, cumpre aí fazer um esclarecimento do viés social que atualmente tem que ser dado a esse princípio, sabe? Em outros tempos, nos séculos anteriores, até o século XIX, essas terras eram
passadas aos particulares, sabe, para montarem grandes fazendas movidas aí a trabalho escravo. Sabe. Atualmente, né, no atual estágio da civilização, sabe, não se admite, né, mais a formação de grandes propriedades privadas a partir de terras públicas, né, e tendo aí trabalho escravo. Né. E a gente sabe que ainda acontece isso. Né, tem muitas grandes fazendas aí pelo Brasil adentro que, volta e meia, a fiscalização trabalhista se depara aí com a infringência de normas trabalhistas, infringências tais que chegam à condição de escravidão. Então, hoje, essas terras públicas, inclusive as devolutas, né, elas devem ser destinadas aos particulares, sabe? Mas não como foi feito ao longo de toda a história brasileira, sabe? Não em favor de grandes fazendeiros, em detrimento do restante dos trabalhadores rurais. Sabe? Essas terras devem ser destinadas, inclusive a Constituição fala, né, que a destinação das terras devolutas deve ser compatível com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, tem que destinar essas terras devolutas, sabe? Em princípio, a primeira destinação que tem que ser dada, sabe, é para trabalhadores rurais, sabe, para possíveis beneficiários de uma reforma agrária. Sabe? Utilizar essas terras devolutas para fazer justiça social e permitir que trabalhadores rurais se tornem proprietários rurais, proprietários de pequenas glebas, propriedades familiares, como a gente viu algumas aulas, como a gente viu acho que na segunda ou terceira aula, na terceira aula, sabe? Quando a gente falou do imóvel agrário, a gente viu ali a propriedade familiar, né? A propriedade que garante a subsistência da família e ainda lhe permite o progresso social e econômico. Sabe? A primeira destinação aí das terras devolutas, das terras públicas, possíveis de agricultáveis, né? As terras que nas quais pode se exercer atividade agrária, é essa. Então a gente fala aí atualmente de um viés social do princípio da privatização das terras públicas. Um viés socioambiental, né? Porque aí, antes de fazer isso tem que ver se a terra não é indispensável à proteção de certos ecossistemas. Agora então, indo para o resumo final, sabe? A gente viu aí que essa questão das terras do Estado, das terras devolutas principalmente, exige uma análise, toda uma análise histórica para ser compreendida, porque senão a gente não entende como que o Estado tem tanta terra, como que existe esse negócio de terra devoluta. Sabe? Então fica igual aí certos livros que falam que terra devoluta é terra de ninguém, sabe? Que terra devoluta é algo que não existe, terra de ninguém, e aí depois que o Estado vai lá, ele passa a ser dono da terra. Nada disso. Sabe? A terra devoluta, elas são do Estado, eram terras que foram da coroa portuguesa, passaram para o Império Brasileiro e depois, com a proclamação da República, com a primeira Constituição republicana de 1891, elas foram transferidas em grande parte para os estados. E algumas poucas continuaram com a União, principalmente as necessárias para fins militares e fins, por exemplo, de defesa da nação. Então, para sabermos se é uma terra devoluta ou não, a gente tem que realizar toda a análise da cadeia dominial para ver a validade da origem do título de propriedade. Se não tiver título de propriedade sobre aquela terra, muito possivelmente ela é uma terra devoluta. Se tiver, tem que proceder todo o levantamento para ver se a origem daquele título de propriedade é válida, para ver se não houve alguma grilagem no meio do caminho ou algum uso indevido de outro documento. Sabe? Vimos aí na aula, então, sobre as terras devolutas, vimos aí sobre a respectiva discriminação, pode ser administrativa ou pode ser pela via judicial, a chamada ação discriminatória. Sabe? Vimos aí sobre as terras públicas, e as terras devolutas, né? Aliás, a diferença aí entre elas, a terra devoluta é aquela terra que está em domínio do Estado desde lá da origem histórica, sabe? Sem ter uma destinação efetiva para algum uso público, enquanto que a terra pública é que foi efetivamente destinada para alguma finalidade pública ou
aquelas que o Estado tem ali um registro de propriedade dela, e pode ter adquirido particular, por exemplo. A terra já foi particular, o Estado vai desapropriar aquela terra, ela passa a ser pública, sabe? Mas não é terra devoluta, é uma terra que o Estado tem um título de domínio lá no cartório, sabe? Tem um título de propriedade, certinho. A terra devoluta é diferente, não há nada disso, sabe? É uma terra que o Estado tem, ele é dono da terra, mas sem um título de propriedade. Por quê? Por conta por conta da origem histórica desse domínio do Estado sobre a terra. Falamos aí da legitimação de posse, que ela faz às vezes da uso capião, não é possível dar mais agora uso capião em terras públicas, inclusive devolutas, então no lugar dela temos a legitimação de posse. E no fim falamos aí da privatização das terras devolutas, as exceções e os princípios que devem norteá-la. Bem, eu agradeço aí a paciência do telespectador e convido para a próxima aula, no qual trataremos da política agrária e da reforma agrária. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. O Via Legal desta semana está diferente. Vamos lembrar o Dia Internacional de Combate à Homofobia. A gente mostra as dificuldades do país para tornar crime a prática de preconceito contra homossexuais. O que mudou desde a decisão do Supremo, que reconheceu como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo. Você vai saber por que tanta gente ainda precisa recorrer aos tribunais para garantir direitos que parecem indiscutíveis. Não perca o nosso programa.